Sim. Bom dia, estamos no ar mais uma vez aqui pela TV Bom Dia, numa parceria com a Unimed Erechim e o Instituto Unimed Erechim para falar sobre os mais variados temas da saúde neste período de pandemia e também como a gente se cuidar. Hoje, o assunto é a estação da primavera, onde as alergias, por mais linda que seja a estação, a alergia acaba nos acompanhando no dia a dia. Algumas pessoas são mais suscetíveis, outras não. E nós vamos querer saber o porquê que a primavera com o pólen causa esse tipo de problemas de saúde. Para tanto, nós vamos conversar hoje com a oftalmologista especialista em oftalmopediatria e estrabismo, a doutora Daniele Freitas Bica Madaloso, e também a otorrinolaringologista especialista em rinoplastia, doutora Luíse Sgaraboto Pessim. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos prestigiando. É uma honra falar desse assunto agora que também é muito comum no nosso consultório, na nossa prática agora na entrada da primavera. Bom dia, Luiz. Bom dia, doutora Luísa, seja bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a equipe aí da TV Bom Dia, a Daniele também, e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, esclarecendo algumas dúvidas desse tópico que realmente é o mais falado no mês de setembro, muito comum. Muito comum, né? Doutora Daniele, hoje com a chegada colorida e cheia de flores, a cidade muito bonita, a gente vê as pessoas mesmo com máscara, às vezes espirrando né? E o que pode desencadear essas alergias? O que motiva as pessoas a ficarem tão suscetíveis nesse momento? Então, tem muitos fatores ambientais, né, que agora a primavera faz uma predisposição a esses quadros, né, como o aumento da temperatura, o aumento da umidade do ar. Então, tudo isso desencadeia as alergias, que também são alergias respiratórias e muitas alergias oculares, né. As alergias sazonais, elas respondem mais ou menos por 98% das alergias oculares que a gente recebe no consultório, relacionadas agora com a primavera, né? E ela se manifesta em pessoas que já são previamente sensibilizadas, mas que elas se expõem aos alergenos agora na estação e acabam fazendo um quadro mais agudo, né? O que é bem importante a gente sempre diferenciar das alergias, os quadros de conjuntivite alérgica dos outros quadros de vermelhidão ocular, dos outros quadros de conjuntivites, né? Os sintomas principais são, né, mais coceira e uma secreção mais aquosa. Esses são o quadro, assim, mais comum. Pode vir disfarçado com mais, as crianças, principalmente, piscando com uma frequência maior, com edema na pálpebra, normalmente bilateral, né, uma vermelhidão na conjuntiva. Então, são quadros que a gente tem que sempre diferenciar das outras conjuntivites para prestar atenção e cuidar esses outros fatores agora da primavera também. Doutora Daniele, a questão desse período de pandemia, o uso de máscara, ela pode amenizar de alguma forma? Não tem amenizado. Não, né? Tem até piorado um pouquinho. Ah, claro, fica abafado, né, a questão toda. E para quem usa óculos também, pior ainda. Basta tudo, né? Doutora Luísa, nessa época também é comum tiver rinite alérgica, né, que vê várias pessoas comentando e coisa. Né? E como é que a gente pode identificar o que é um quadro de rinite alérgica? Então, a rinite alérgica, ela surge a partir de uma predisposição familiar. Esse paciente, provavelmente, que desenvolveu rinite alérgica, ele tem um antecessor na família, isso se dá por uma transmissão genética, então existe uma predisposição para desenvolver. A pessoa vai desenvolver no momento que entrar em contato com alérgenos, né? Ela é sensível a algumas coisas. E por isso na primavera é tão comum, porque a gente tem a floração, a polinização, e muda um pouquinho as características atmosféricas, da temperatura, da umidade do ar, e isso faz com que esses pólens fiquem mais suspensos no ar, assim como os pedacinhos de gramíneas também, e isso vai irritar as pessoas que estiverem predispostas. Então, os sintomas que a gente vai ter de irritação
É uma inflamação, na verdade, na mucosa do nariz e dos seios da face. Então, nós vamos ter uma irritação em toda a região da via aérea e também na região ocular, causando coceira nos olhos, coceira no nariz, na garganta. Às vezes, os pacientes têm coceira até nos ouvidos, né? Muita coriza, uma coriza clarinha, uma secreção clarinha. Às vezes, os pacientes entopem muito o nariz, isso causa bastante queixa para dormir. Então, realmente, a rinite, ela atinge uma grande parcela da população. Boa parte dessa população sofre de rinite alérgica, que é essa que surge na primavera, e isso prejudica muito a qualidade de vida. Por isso que a gente tem que agir no momento que essas pessoas notarem a crise, a gente tem que agir para abortar a crise, e um dos pilares do tratamento da rinite é justamente a prevenção. No momento que a gente identificar que esse paciente tem rinite e qual é o período mais sensível para ele do ano, a gente pode agir preventivamente para evitar que esse paciente entre em crise e prejudique tanto a qualidade de vida dele. Perfeito. Mas tem uma questão que hoje o pessoal tem a mania de colocar, nesse período, os dedos nos olhos, cara. Isso pode afetar, doutora Daniele, a saúde ocular? Pode sim, Rodrigo, é bem perigoso, né? Então, coisas que você pode acarretar coçando os olhos, né? Você pode fazer com mais frequência, ter graus de astigmatismos irregulares, né? E evoluindo até para a doença ceratocone, que é um abaulamento e um afinamento na córnea, que é essa parte transparente que a gente tem ali por fora do olho, né? Isso é mais perigoso, especialmente em crianças e adolescentes, né? Porque depois de mais ou menos os 30, 35 anos, a gente sabe que a córnea sofre um enrijecimento mais natural e já não é mais tão comum essa evolução para ceratocone. Mas em crianças e adolescentes, às vezes um ano que você teve ruim de alergia e que você coçou muito o olho, se você já tem essa predisposição, às vezes casos na família de ceratocone, você pode evoluir já para esse quadro, às vezes fazendo um quadro bem grave. Então, é bem importante toda a população saber dessa importância, saber que coçar os olhos é perigoso, principalmente nessa idade, e que tem tratamento, né? Alguns outros quadros mais leves, assim, chega às vezes as pessoas bem assustadas com uma quimose importante, assim, na conjuntiva, que é um edema, assim, acaba infiltrando líquido por trás da partezinha branca do olho, da conjuntiva, com aspecto gelatinoso, assim, as pessoas ficam bem assustadas, mas acaba não dando tanto problema na parte da visão, mas assusta e incomoda, né? Mas o ceratocone é a nossa principal preocupação com coçar os olhos. E, doutora Daniele, a questão do automedicamento, que eu vejo como as pessoas usam de forma desenfreada o colírio, isso pode trazer um risco também, né? Com certeza. E às vezes não resolve, né? Porque às vezes você acha que é uma conjuntivite bacteriana, você fica lá usando um colírio com antibiótico, e aí você está fazendo um tratamento errado, né? Porque olho vermelho é muito fácil, assim, dizer, eu tô com alergia, tá com olho vermelho, tá coçando. Mas às vezes você se confunde, tá uma semana tentando tratar uma coisa e já pode estar piorando outra, né? Então, é importante saber certinho o quadro mesmo diagnóstico. Doutora Luísa, e essas alergias respiratórias, assim, como podemos falaste um pouco antes com relação da prevenção da primavera, seja mais específica com relação ao que nós podemos fazer para se prevenir, para ser um quadro mais leve, né? Com certeza. Então, como a gente conversou, a prevenção é uma das etapas mais importantes do tratamento na rinite. O que nós temos que fazer é identificar quais são os fatores que causam as crises nos pacientes. Isso a gente consegue através da conversa na consulta, então é muito importante que o paciente, no momento que iniciar os sintomas de alergia, ele procure um otorrino, se forem sintomas oculares, procure um oftalmo, para que a gente possa fazer o diagnóstico correto dessas crises, identificar o que está causando a rinite no paciente e, a partir daí, tratar, mas também criar uma estratégia de prevenção. De forma geral, aquele paciente que já se conhece, que sabe que na primavera ele vai ficar alérgico e se atacar. Então, ele vai poder tomar alguns cuidados, principalmente ambientais, e a gente orienta isso também para o paciente evitar a automedicação, né? Então, consultar o médico para que a gente saiba o que está acontecendo, saiba como tratar, e o paciente em casa poder evitar algumas coisas. Então, algumas medidas gerais de tratamento ambiental, que a gente fala da rinite, são assim: durante a manhã, a polinização ela está mais intensa nas primeiras horas da manhã. Então, a gente orienta os pacientes, ao saírem de casa, a fechar as janelas, assim como fechar as janelas do carro, evitar se expor a esse período que a polinização está no ar, para evitar que esses pólens, essas gramíneas entrem dentro de casa, entrem no quarto, entrem no carro, e aquilo se deposite ali e fique uma fonte dos alérgenos para o paciente.
Outra medida que a gente orienta é evitar o uso de vassoura na limpeza de casa. Isso acaba levantando toda a poeira e toda aqueles alérgenos que estão depositados nos móveis. Então, a gente deve dar preferência ao aspirador e ao pano úmido dentro de casa. Então, é muito importante também que a gente faça a limpeza regular dos filtros de ar-condicionado. O ar-condicionado, na verdade, é um aspirador, né? E ele acaba levando o ar para dentro da nossa casa. Então, isso é uma coisa bem, bem simples de fazer, a gente pode fazer em casa, e é uma coisa que a gente acaba esquecendo e é bem importante para os alérgicos, né? E mais uma coisa que é bem legal da gente fazer é quando o paciente que é alérgico, tem rinite da primavera, for para um parque, for para uma praça, fizer uma caminhada, ele tem que chegar em casa, tem que trocar de roupa, tem que lavar as mãos, lavar o rosto, lavar o cabelo para remover aquele pólen que nesse momento está circulando no ar. Senão ele vai para a cama, vai dormir, leva com ele todos esses alérgicos e aí a gente faz uma manutenção da crise, né? E como medida geral, principal, uma lavagem no nariz com soro fisiológico, isso não faz mal para ninguém, é disponível para todas as idades, isso ajuda muito para a remoção dos alérgicos da mucosa respiratória. Também é importante de frisar, né, doutora Luísa, que essas ações, cuidados de lavar a mão, tudo além do pólen, tu está prevenindo outras doenças, né? Não é apenas a rinite. Ainda mais nesse período de pandemia, que as pessoas cuidar da roupa, tudo. Então, acho que acaba, a gente vê até nos movimentos dos hospitais hoje, algumas doenças que tinham muito mais pessoas internadas em outros períodos, esse ano nós não tivemos, né? Talvez eu acho que o cuidado, que até o pessoal está dando uma relaxada, eu acho que tem que voltar a se cuidar mais agora, o pessoal saindo com o calor, que é outra questão que a gente pode abordar depois durante a live, e ele acaba prevenindo outras doenças. Eu acho que é muito importante também nós estar bem presente, que a nossa qualidade de vida como um todo, não só com relação à rinite, né? Claro. Doutora Daniele, hoje, a gente sabe que o olho seco, ele dá o ano inteiro, mas na primavera ele sempre se acentua, né? O que seria essa síndrome do olho seco? A umidade do ar influencia, o aumento da temperatura? A gente sente quando fica um tempo sem chover, daquela seca nariz, o olho fica ruim. Como é que ele lida? O que é essa síndrome? Então, o olho seco, né, como tu mesmo disseste, ele é uma causa também comum no nosso consultório, mas do ano inteiro, né? Porque ele tem diversas causas, né? Duas causas, dois grandes grupos, assim, ou você tem uma deficiência aquosa, né, na produção da lágrima, ou você tem uma evaporação excessiva da lágrima, né? Então, o clima agora entra muito nessa parte da evaporação excessiva, né? Você tem esses fatores externos, como a baixa umidade do ar, a poluição, a temperatura mais elevada, o ambiente, mais uso de ar-condicionado também. Então, tudo isso acaba piorando esse componente da evaporação excessiva, né? Tem muitas causas no olho mesmo que você pode prevenir o olho seco e acabar amenizando esses sintomas nessa época do ano. Por exemplo, tem pessoas com alteração nas pálpebras, pessoas com inflamações, infecções nas glândulas que fazem parte da lubrificação, blefarites, que são umas caspinhas que se acumulam ali, tudo isso acaba piorando muito, né? Então, a primeira coisa é você estar em dia com o exame ocular e saber se não tem nada externo, né, interno, né, no teu olho, favorecendo o olho seco, né, e aí se é só realmente um olho seco mais agora dessa época, você dá uma caprichada nos lubrificantes, tudo com orientações. Tem lubrificantes, as pessoas acham também, vou comprar um colírio lubrificante na farmácia, e aí ficam usando várias vezes por dia sem recomendação, né? Os colírios lubrificantes, eles têm conservantes, então eles têm um número X de vezes por dia que você pode usar. Se você precisa mais que isso, você tem que usar colírios lubrificantes sem conservantes, né? Então, tudo sobre recomendação, e os sintomas do olho seco vão, às vezes, de uma irritação, de uma sensibilidade à luz, de um olho vermelho e até lesões graves na córnea, né? Então, é uma coisa que quem sofre disso, e principalmente agora nessa época, tem que procurar ajuda para a gente orientar o uso normalmente de colírios lubrificantes correto. Perfeito. Doutora Luísa, hoje a gente vê as pessoas falando, confundindo rinite com sinusite. Eu acho que, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu acho que é tudo a mesma coisa. Não é, né? Como é que a gente identifica o que é uma ou outra? E tem diagnóstico para isso? Tem exame para isso? Essa é uma ótima pergunta. Realmente é uma confusão bem grande. Normalmente os pacientes nos falam, eu tenho as ites todas, né? Mas, na verdade, a rinite e a sinusite, as duas se tratam de inflamação da pelezinha, da mucosa que reveste o nosso nariz e nossos seios da face. A grande diferença das duas está na causa, na etiologia.
Então, a rinite, falando especificamente da rinite alérgica, ela vai ter essa predisposição familiar que a gente comentou, e cada paciente vai ter predisposição a alguns alérgenos. Então, vão ser algumas substâncias que vão fazer esse paciente entrar em crise. Já na sinusite, a maior causa da sinusite é infecciosa. Então, pode ser uma sinusite por vírus ou por bactéria, que são as mais comuns, eventualmente até por fungo. Então, os sintomas das duas doenças, da rinite e da sinusite, eles, principalmente no início do quadro, eles são muito parecidos. Existe obstrução nasal, secreção no nariz, às vezes mais amarelada, o paciente às vezes diminui a sensibilidade a sentir cheiro, né? Ele vai ter coceira, ele pode ter espirro, pode ter uma tosse seca. Então, o início do quadro ele é muito parecido nos dois casos, né? Tanto da rinite quanto da sinusite. E aí que está a importância do paciente não se automedicar em casa, inclusive até para não, daqui a pouco, usar um antibiótico que não era necessário. Então, nesses casos, a gente tem que fazer o diagnóstico no consultório, né? Hoje em dia, a gente não usa raio-x de seios da face, a gente faz exames dentro do consultório, só com a história do paciente, com sinais que a gente consegue examinar no consultório, a gente já tem uma boa probabilidade de acertar o diagnóstico. Principalmente quando a gente utiliza uma câmerazinha, que é muito comum da gente fazer e nos ajuda muito hoje para diagnosticar principalmente a sinusite. A gente consegue, com essa câmera no próprio consultório, olhar ali a região do nariz e dos seios da face, e com esse exame ele é super definidor do tratamento, né? Além disso, a gente tem também alguns exames específicos para rinite alérgica. A gente tem um exame que a gente faz que fala que é um carimbinho na pele. Na verdade, a gente coloca na pele do paciente alguns alérgenos em quantidade mínima para testar se esse paciente vai reagir a esses alérgenos. É um teste cutâneo para alergia. Então, isso também nos ajuda a definir quando o paciente sabe que tem uma rinite, mas não conseguiu ainda identificar exatamente o que está acontecendo. Então, para alguns casos crônicos e mais difíceis de rinite, a gente tem essa possibilidade de se fazer um diagnóstico mais certeiro do que está causando. Ou seja, é muito importante a consulta para que a gente consiga esclarecer bem o diagnóstico e guiar o paciente nesse tratamento. Tem que procurar ajuda médica de quem conhece, não tem jeito, não dá para se automedicar que o resultado pode ser bem pior. Doutora Daniela, e quem usa lentes de contato e desenvolve um quadro alérgico, tem recomendações para esse tipo de pessoas? Sim, o principal, na verdade, é você tentar tratar a sua alergia antes de iniciar o uso da lente de contato, né? Você vê se o teu olho é um olho que está calmo, é um olho que não está sofrendo nenhuma conjuntivite, não tem nada para você iniciar o uso. Então, hoje isso é um problema que a gente vem tendo também, porque as pessoas têm muito iniciado a lente de contato como se fosse bobagem, né? Compram na internet, não sabem a qualidade da lente. Então, o ideal é você fazer sempre um exame clínico, ter uma indicação de lente de contato antes de você iniciar, né? Agora, digamos que você está tudo bem, você iniciou um quadro de alergia já em uso da lente de contato, né? Sempre, quem já tem essa predisposição, uma das coisas é lubrificar mais os olhos também nesse período, tá? O ideal, se você tem muita secreção, é retirar a lente de contato, fazer o tratamento da alergia, para depois, só quando o teu olho estiver calmo novamente, você reiniciar o uso da lente de contato, tá? Sempre lembrando de que, às vezes, precisa, nessa época, usar menos horas por dia, alguns certos pacientes. Evitar ao máximo também esses fatores desencadeantes, também, todas essas coisas que a Luísa falou, de sair de manhã, do tapete, da vassoura, né? Tudo isso tem que cuidar mais ainda quem usa lente de contato, para não fazer nenhum quadro agudo. E sempre respeitar o uso da lente de contato, né? Também você respeitar o tempo dos 30 dias, retirar sempre a lente de contato para dormir, cuidar o líquido que você usa, lavar sempre a mão antes do manuseio da lente para retirar e colocar. Então, normalmente a gente orienta esses quadros para você tentar evitar ter uma alergia durante o curso do uso da lente de contato. E aí, se você, mesmo usando a lente, você teve um quadro, não dá para ficar usando, assim, a lente de contato junto com o quadro agudo, né? Você pode ter mais problemas e uma dificuldade maior de tratamento. Então, a gente orienta que nos procure, tira um pouco a lente de contato, vamos tratar, e depois, quando estiver tudo bem, retorna o uso da lente. Doutora Luísa, e a rinite alérgica, ela tem cura ou só tratamentos? Muito boa essa pergunta. Na verdade, assim, o nosso grande foco na rinite, como a gente conversou, em primeiro lugar é diagnosticar, porque às vezes o paciente acha que tem rinite e nem é isso, né? Então a gente tem que focar no diagnóstico, e no momento que a gente faz um diagnóstico
inclusive usando esses testes alérgicos que a gente fez, e estabelece que o paciente tem mesmo rinite alérgica, a gente pode buscar um tratamento mais definitivo para esse paciente. A grande maioria deles não vai precisar de um tratamento mais longo ou duradouro, como são hoje as vacinas para rinite que a gente fala, né? Que são, na verdade, um tratamento para a imunidade. Então, existe essa disponibilidade hoje. É difícil a gente falar em cura, mas dá para falar num tratamento, assim, que vai resolver o paciente por um longo período, mas é um tratamento realmente mais longo. Então, não vai ser para todo mundo, mas isso está disponível. É um tratamento que vai lidar com a imunidade do paciente, no sentido dele reagir cada vez menos àqueles alérgenos que incomodam ele, né? Então, a gente vai fazendo pequenas doses de alérgenos daquilo que... Pequenas doses como se fosse de pólen, se ele reage ao pólen, aos poucos. Isso é um tratamento que dura anos, e a gente pode ir dessensibilizando esse paciente a essas substâncias que ele é muito alérgico. Então, a gente não tem como chamar de cura, mas tem como chamar de uma disposição de um tratamento que vá deixar o paciente livre disso por mais tempo. Doutora Daniela, a gente já falou várias vezes com relação a como amenizar os sintomas. Poderia reforçar um pouco todos os sintomas para ter uma melhor qualidade de vida? Então, para amenizar os sintomas, digamos que você está em casa e começou com uma coceira nos olhos, né? Agora você já sabe que não pode mais coçar os olhos. Então, o que dá para a gente fazer, né? Dá para a gente fazer compressa gelada por fora dos olhos, né? E sempre lembrar isso de que não pode coçar os olhos, que é bem perigoso para a parte da visão, né? O tratamento das conjuntivites alérgicas são com colírios antihistamínicos, estabilizadores de mastócitos ou uma combinação entre os dois, tá? Alguns quadros a gente tem que entrar com uso de corticoide, quando tá colírio de corticoide, quando é um quadro muito agudo, né? E isso a gente tenta evitar ao máximo, porque o colírio de corticoide tem efeitos colaterais, e principalmente em crianças, que são os quadros mais graves, a gente tenta usar o menor curto período de tempo, né? Então, a gente, quando começa a ter que usar muito corticoide, a gente começa a pensar em outras possibilidades, que não está dando conta só os colírios antialérgicos, como até imunomoduladores. Tem pessoas que ficam usando, eu gosto muito do imunomodulador, que às vezes é uma pomada que a gente coloca na pálpebra, fica usando, às vezes, 4 a 6 meses até a gente conseguir retirar. Mas o importante é que a população saiba também que existe tratamento, que a gente consegue, com esses tratamentos, é muito difícil ter uma que não controla, que as pessoas acham às vezes, eu tenho alergia e não tenho o que fazer, isso mesmo. Não, tem muito tratamento hoje em dia, tem bastante coisa para aliviar os sintomas, não precisar ficar sofrendo em casa com aquele olho vermelho a primavera inteira. Então, vamos se cuidar todo mundo, que tem bastante opção de tratamento. Perfeito. E nós falávamos também das medidas em casa, doutora Luísa, assim, e para prevenir especificamente a rinite dentro de casa, o ar-condicionado, ou roupa, tem algum outros cuidados que seria importante nós tomarem, ter atenção dentro de casa? Então, tem muitos cuidados ambientais que a gente tem que observar, né? O paciente, ele vai ter que consultar e observar o que ataca ele, né? Se é a poeira, se é o período do inverno, se é a primavera, a polinização, e a gente vai ter que evitar a exposição do paciente a essas coisas. Então, a gente vai ter que buscar as fontes dos alérgenos, esse é o principal. E aí entra um pouquinho das medidas que a gente comentou, de evitar deixar a janela aberta para que entre esses pólens dentro de casa, evitar o uso de vassoura, coisas que acumulem poeira dentro do quarto, né, que é o ambiente que o paciente passa ali 8, 10 horas dormindo. Então, esses cuidados ambientais são muito importantes, de higiene ambiental mesmo, de poder remover essa fonte dos alérgenos. Isso é o principal que o paciente vai poder fazer em casa, né? E além disso, especificamente para o nariz, a gente já comentou, que é a lavagem nasal com soro fisiológico. Isso é uma coisa que o paciente pode já iniciar antes de consultar, porque não tem contraindicação, mas é muito importante que quando surgem os sintomas, inicia a crise, o paciente procure ajuda, procure atendimento para evitar utilizar medicações, porque como a Daniela falou, a gente tem muita opção de tratamento. Tem tratamento de medicação via oral só para crise, tem tratamento de aplicação dentro do nariz que praticamente não tem contraindicação e que resolve muito bem os sintomas dos pacientes. Então, não é assim, eu tô com a minha rinite atacada, deixa ela passar.
Porque a gente tem a qualidade de vida prejudica muito, as atividades diárias do paciente rendem muito menos, às vezes os pacientes param de fazer exercício físico, dormem mal, né, rendem mal no trabalho, então não vale a pena. A gente tem tratamentos muito eficazes para reverter com rapidez a crise da rinite e, melhor ainda, para prevenir que o paciente entre nessa crise. Então ele pode passar a primavera do ano que vem bem sem ter rinite? Pode, isso é possível, né? A gente não precisa passar pela rinite só porque a gente tem rinite todo ano. Rinite. Perfeito. Com o aumento da temperatura, da umidade, nós temos proliferação de fungos, de ácaros, de bactérias, né? Isso pode acabar ativando outras doenças, né? Além das relacionadas à área que vocês atuam, né? Como podemos fortalecer a imunidade da pessoa nesse período? Primeiro, doutora Daniele. Então, a gente até conversado com a Luísa antes, né, da gente iniciar, que é um pouco difícil, assim, você melhorar a imunidade, não quer dizer que você não vai ter, sua imunidade está muito boa, né, e você mesmo assim ter essa sensibilização e essa suscetibilidade a fazer alergias, né. Então, a doutora Luísa vai falar algumas outras coisas também que melhoram um pouco a imunidade na parte dela, mas na parte ocular, você pode estar com a imunidade muito bem e mesmo assim ter quadros alérgicos, né? Uma outra coisa que eu me lembrei antes, que também a gente não comentou, de outras coisas, é cuidar muito bem, quem tem bichinhos de estimação em casa também, às vezes, isso os pelos, fica muito no ambiente, né? Também os carpetes, cortina, cigarro, né? Às vezes você tem alguém que fuma dentro de casa, às vezes também. Então, seriam outros fatores desencadeantes, né, da crise que a gente poderia evitar agora também, quem tem em casa e quem tem predisposição. É isso, como a doutora Daniele comentou muito bem, as doenças alérgicas, elas são nossas, elas vêm com a gente. Então, não é apenas o fator da imunidade, é muito mais a gente se expor àquilo que provoca a crise, né? Mas é claro que alguns cuidados básicos, se a gente tiver uma barreira forte nas nossas mucosas, isso vai evitar que a crise seja tão intensa, né? Então, o que a gente pode fazer para fazer uma barreira mesmo na mucosa, principalmente na mucosa respiratória? Basicamente, hábitos saudáveis de vida. Então, existem algumas vitaminas que elas ajudam a prevenir e a formar essa barreira na mucosa do nariz para evitar que entrem outros patógenos. Às vezes, a gente inicia com uma rinite alérgica e desenvolve uma sinusite ou desenvolve um resfriado depois, justamente pela debilidade, pela fragilidade da mucosa, por causa daquele processo inflamatório que iniciou com a alergia, né? Então, muitas vezes, isso é uma consequência, é uma sequência. Inicia com a alergia, com a rinite, e isso vai acabar virando um processo infeccioso. Então, consumo de frutas cítricas, isso traz vitaminas para o nosso corpo que compõem a barreira da mucosa respiratória, então isso é muito importante. A vitamina D, os níveis adequados de vitamina D no sangue também estão relacionados a uma menor crise de doenças alérgicas. Então, se a gente está com a vitamina D adequada, a gente consegue uma melhor resposta do organismo para reduzir os sintomas das doenças alérgicas. Então, é importante tomar um pouquinho de sol nos horários adequados, mas é importante sim, né? Então, esses são cuidados básicos. Além disso, a ingesta da água desse período para frente é muito importante, todas as épocas do ano, mas nesse período em que começa o ar ficar mais seco, né, a umidade do ar muda, então a gente precisa entrar no verão com bastante líquido no organismo, inclusive para que as nossas secreções do nariz fiquem mais fluidas, mais líquidas, e que a gente consiga remover e realmente fazer essa limpeza do nariz para evitar que aquilo fique acumulado e o paciente desenvolva uma doença infecciosa a partir desse processo alérgico. Doutoras, estamos chegando ao final da nossa live, meia hora passa rápido, né? Eu queria agradecer os esclarecimentos, depois que tiver algumas perguntas, vou encaminhar para a Unimed, chegará até vocês, né, para deixar a população mais esclarecida possível nesse momento. E queria pedir à doutora Daniele as considerações finais. Queria agradecer. Está me ouvindo? Queria agradecer a oportunidade de novo. Agradecer esse bate-papo legal com a doutora Luísa também. Aprendi algumas coisas também das rinites. Foi bem legal e estou à disposição também a toda a população. Podem mandar as perguntas, tirar alguma dúvida, também sempre à disposição. Obrigado, doutora Luísa, e muito obrigado pela participação aqui na TV Bom Dia. Eu que agradeço, é um prazer.
sempre conversar com vocês, uma conversa muito produtiva com a doutora Daniele também. E o alerta, assim, o que fica com certeza das nossas duas especialidades é essa mensagem, né, de que a gente não precisa sofrer com as doenças alérgicas. Elas têm tratamento, têm prevenção. O importante é que o paciente realmente busque ajuda, que a gente consiga ajudar ele no combate às doenças alérgicas e na prevenção de crises futuras. Fico à disposição também para as perguntas. E o que precisarem, a gente está por aqui. Muito obrigado, doutoras. E assim chegamos ao fim dessa live. TV Bom Dia, numa parceria da Unimed Erechim e o Instituto Unimed Erechim. E lembrando, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, o nosso encontro é aqui. Um bom dia a todos e até a próxima.